O poder da fé. Ouça a palavra poderosa de Deus para te sustentar nos momentos difíceis. Despertar da consciência. Você pode estar vivendo dias em que parece que as forças se esgotaram, situações inesperadas surgem, problemas se acumulam e a sensação é de que você não consegue mais sustentar sozinho o peso da vida. É nesse exato momento, quando tudo parece desmoronar, que a fé se revela como um alicerce firme, uma rocha inabalável que impede sua queda. A fé não é apenas um conceito bonito ou uma ideia abstrata, mas uma força viva, capaz de sustentar sua mente, seu coração e sua alma nos dias em que as circunstâncias gritam contra você. Hoje, Deus preparou este momento para falar ao seu coração, para reacender dentro de você a chama da confiança, lembrando que nenhuma batalha é maior do que o poder dele agindo na sua vida. A fé não nega a realidade das lutas, mas nos dá poder para enfrentá-las de cabeça erguida. Quando os olhos naturais só enxergam o caos, a fé nos ensina a olhar além, a enxergar com os olhos do Espírito o cuidado e a direção de Deus. Talvez você esteja perguntando a si mesmo: como vou atravessar essa fase? Onde vou encontrar forças para continuar? A resposta está na fé que se ancora não em promessas humanas, mas na palavra viva do Senhor. O Deus que nunca falhou, não começará a falhar agora. Há momentos em que o medo tenta ocupar o lugar da fé, trazendo pensamentos de derrota e desânimo. Mas é exatamente nesses instantes que você precisa se lembrar de que fé não é emoção passageira, é uma escolha diária de confiar. Fé é declarar, mesmo sem entender: eu confio em ti, Senhor. Quando tudo parece escuro, a fé se torna a luz que guia seus passos. Quando o vento é forte, a fé é o abrigo seguro. Quando os gigantes se levantam, a fé é a voz que diz: o Senhor luta por mim. Hoje você será conduzido a perceber que a fé não apenas sustenta, mas transforma. Ela muda sua forma de enxergar o problema, fortalece seu interior e te coloca em uma posição de vitória antes mesmo da resposta chegar. É como se Deus dissesse: eu já estou no controle, eu já estou preparando o caminho. E quando essa certeza invade seu coração, o peso do medo começa a cair por terra. Não importa a intensidade da tempestade que você enfrenta, a fé não elimina as ondas, mas faz você atravessá-las com a convicção de que não está sozinho. O Senhor é quem segura a sua mão. O que para você parece impossível, para Deus é apenas o início de um novo milagre. Por isso, abra o coração e permita-se ser sustentado pela presença dele. Hoje, através desta palavra, você vai experimentar a renovação da fé que levanta, sustenta e fortalece. O peso dos momentos difíceis. Todos nós enfrentamos fases da vida que parecem insuportáveis. São aqueles dias em que acordamos sem forças, em que os problemas se acumulam sem dar trégua, em que sentimos como se estivéssemos lutando sozinhos contra uma avalanche que insiste em nos esmagar. Esses momentos difíceis podem se manifestar de várias formas: uma crise financeira que rouba a tranquilidade, um diagnóstico médico que abala o coração, um conflito familiar que traz dor silenciosa, ou até mesmo a luta interna contra a ansiedade e a solidão. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, o peso parece insuportável e a alma começa a se desgastar. É nesses instantes que muitos questionam: onde está Deus em meio a tanta dor? Essa pergunta não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Todos nós, em algum momento, sentimos o choque de estar diante de situações que fogem do nosso controle. O vale escuro da vida não escolhe pessoas. Ele chega para todos, cedo ou tarde. O que nos diferencia não é o tamanho da luta, mas a fonte da nossa sustentação em meio a ela.
Quem confia apenas na própria força rapidamente se vê esgotado. Mas quem decide confiar em Deus encontra nele um refúgio invisível, uma força sobrenatural que sustenta até mesmo quando o corpo e a mente já não suportam. Os momentos difíceis têm o poder de nos mostrar a fragilidade da vida humana, mas também revelam o quanto a fé é essencial. A fé não é um amuleto mágico que elimina os problemas, mas é a certeza de que existe um Deus que caminha conosco em cada passo do deserto. Imagine estar em um terreno seco, sem água, sem horizonte visível. É nesse cenário que a fé se torna o oásis escondido, a fonte que brota no meio da aridez. Quando tudo parece dizer acabou, a fé sussurra: ainda há esperança. É verdade que os momentos de dor podem nos empurrar para perto ou para longe de Deus. Muitos se afastam acreditando que foram esquecidos. Mas a fé nos convida a olhar a realidade de outra forma. Mesmo quando não entendemos o porquê, existe um propósito maior sendo trabalhado. O que agora parece perda pode ser o início de algo novo que só o Senhor enxerga. O que hoje dói profundamente pode ser a preparação para um testemunho de vitória amanhã. É nesse terreno de incertezas que o poder da fé precisa florescer. Porque é fácil acreditar quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas e a vida segue em paz. O verdadeiro poder da fé se revela justamente nos vales escuros, quando não temos outra opção a não ser confiar. É ali que descobrimos que a fé não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Ela nos ensina a enxergar não com os olhos do desespero, mas com os olhos da esperança. Por isso, ao invés de ver os momentos difíceis apenas como obstáculos, aprenda a vê-los como oportunidades de experimentar a fidelidade de Deus de uma forma mais profunda. As tempestades passam, mas o Deus que está com você permanece para sempre. E quando a alma parece frágil demais para resistir, é a fé que a reveste de coragem, esperança e força para seguir em frente. A verdade bíblica sobre o poder da fé. A fé é um dos pilares mais profundos da vida cristã. Ela não é apenas um conceito abstrato, algo que se fala de forma distante ou teórica, mas uma força viva que atravessa a alma e transforma a maneira como encaramos a vida. A Bíblia deixa claro que a fé é muito mais do que um pensamento positivo ou uma tentativa humana de acreditar que vai dar certo. A fé é o elo invisível que nos liga ao Deus eterno e torna possível experimentar o sobrenatural em meio às situações mais difíceis. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa passagem revela um mistério extraordinário. A fé não depende de circunstâncias, não precisa de provas visíveis e não se apoia na lógica humana. Ela é certeza, é convicção, é a confiança inabalável em um Deus que não mente e que cumpre cada uma das suas promessas. Isso significa que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, a fé nos permite continuar firmes, sabendo que há algo maior acontecendo além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Muitas vezes, somos tentados a medir a presença de Deus pela ausência de problemas. Mas a verdade bíblica é que a fé se revela justamente quando o cenário parece contrário. Paulo afirma em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Essa declaração é um chamado a viver não pela tirania das circunstâncias, mas pela confiança em quem Deus é. Não significa ignorar a realidade, mas enxergá-la sob a perspectiva do céu. A fé é como um par de lentes espirituais que nos permite ver além do imediato, além do visível, além do que parece impossível. A fé bíblica é ativa,
prática, transformadora. Ela não se resume a frases bonitas, mas conduz a passos de obediência. Pense em Noé. Ele construiu a arca durante anos sem nunca ter visto chuva. Para muitos, aquilo parecia loucura, mas para ele era obediência em fé. Pense em Abraão. Deixou sua terra, sua família, sua zona de conforto e caminhou em direção a um futuro que ele não conhecia, simplesmente porque Deus havia dito. Pense em Moisés. Diante do Mar Vermelho, com o exército inimigo atrás dele e a água à frente, ousou levantar o cajado em fé. Cada um deles viveu experiências sobrenaturais, não porque tinham todas as respostas, mas porque creram que Deus seria fiel. A fé não é a ausência de dúvidas humanas, mas a escolha de acreditar em Deus acima das dúvidas. É como lançar-se nos braços de alguém sabendo que será sustentado. A fé é um ato de entrega. Ela não precisa de garantias humanas, porque se ancora na fidelidade divina. Por isso Jesus disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé pode ser pequena aos olhos humanos, mas quando colocada nas mãos de Deus, torna-se grande o suficiente para mover montanhas. É importante lembrar que a fé não nos isenta de passar por desertos, provações e lágrimas. Ela não é uma chave mágica que abre todas as portas instantaneamente, mas é a força que nos faz atravessar os desertos sem desmoronar, que nos faz permanecer firmes em meio às tempestades e que nos permite esperar o tempo de Deus sem perder a esperança. A fé muda primeiro o nosso interior antes de mudar o exterior. Ela nos dá paz em meio ao caos, coragem em meio ao medo, esperança em meio à desesperança. Veja como a fé funciona. Você pode estar diante de uma porta fechada há anos, e tudo em você grita que não há saída. Mas a fé te lembra de que Deus é especialista em abrir portas que ninguém pode abrir. Você pode estar diante de um diagnóstico que parece impossível de ser revertido. Mas a fé te faz segurar a promessa de que o Senhor é o médico dos médicos. Você pode estar no fundo de um poço emocional, mas a fé é a escada que o Espírito Santo coloca diante de você para que você volte a subir. E se você pensa que sua fé é fraca, lembre-se, não é o tamanho da fé que importa, mas o Deus em quem você confia. Um fio de fé em um Deus todo-poderoso vale mais do que toda a incredulidade do mundo. Deus não exige uma fé perfeita, Ele apenas espera que você dê o primeiro passo. É nesse pequeno ato de confiança que milagres começam a acontecer. Por isso, a verdade bíblica sobre o poder da fé é simples e profunda. Ela é a ponte que conecta sua fragilidade ao poder de Deus. Ela é o alicerce que sustenta quando tudo parece ruir. Ela é a chave que abre portas em tempos difíceis. E mais do que isso, a fé é o presente de Deus colocado dentro de você para que, em meio às dores e às lutas, você nunca se esqueça de que não está sozinho. A fé é o que mantém você de pé quando as forças humanas já não são suficientes. É ela que o leva a declarar em voz firme: eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não tenho, mas eu espero. Porque a fé não se apoia no que se enxerga, mas no que se promete. E a promessa de Deus é clara. Ele é fiel para cumprir tudo o que disse. Metáfora visual da rocha firme. Imagine-se no meio de uma tempestade. O vento sopra com violência, as ondas batem de forma impiedosa, e tudo ao seu redor parece estar prestes a desmoronar. Árvores caem, casas se desfazem, estruturas se rompem. O barulho é ensurdecedor e o cenário parece anunciar apenas destruição. Mas, em meio a toda essa fúria da natureza, há uma rocha gigantesca, firme, inabalável,
que resiste ao tempo e à tempestade. Agora, visualize uma pessoa em pé sobre essa rocha. O vento bate contra ela, a chuva cai com intensidade, as ondas tentam derrubá-la, mas ela permanece firme. Não porque seja mais forte que a tempestade, mas porque escolheu estar sobre um fundamento que não se move. Essa imagem é a representação perfeita da fé em Deus. A vida constantemente nos coloca em meio a tempestades, diagnósticos inesperados, crises financeiras, relacionamentos rompidos, lutos, medos e incertezas que chegam sem aviso. Muitas vezes, nos sentimos pequenos diante da força desses ventos. Porém, o segredo não está em evitar tempestades, mas em escolher onde firmar os pés. Quando a vida é construída sobre terrenos frágeis como autoconfiança, dinheiro, status ou circunstâncias, basta uma tempestade para que tudo desmorone. Mas quando a vida está firmada na rocha que é Cristo, nada pode nos derrubar. Jesus mesmo ensinou essa verdade em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Perceba, a tempestade atingiu tanto a casa do insensato quanto a do prudente. O que fez a diferença não foi a intensidade da tempestade, mas o fundamento sobre o qual a casa estava construída. A metáfora da rocha firme nos ensina que a fé não nos isenta de passar por dias maus. O vento vai soprar para todos. A chuva vai cair sobre justos e injustos. As ondas vão atingir tanto os que creem quanto os que não creem. Mas a diferença é que, para quem está firmado na fé, a tempestade não tem poder de destruir. A vida pode balançar, mas não cai. O coração pode tremer, mas não desmorona. Porque a rocha que sustenta não é humana, mas divina. Muitos hoje constroem suas vidas sobre areia movediça. Tentam se sustentar em relacionamentos frágeis, em conquistas passageiras ou em soluções imediatas. Mas basta um vento contrário para que tudo seja levado. E talvez você já tenha experimentado essa sensação de perder o que parecia sólido. Uma carreira que desmoronou, um relacionamento que não resistiu, uma saúde que de repente falhou. Esses abalos são reais, mas servem para nos lembrar de que somente em Deus existe firmeza absoluta. Pense em Pedro, quando caminhou sobre as águas. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, permaneceu firme. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Isso nos mostra que a fé não é negar a tempestade, mas manter os olhos fixos na rocha em meio a ela. A firmeza não vem de quem somos, mas de onde escolhemos estar. Essa rocha firme é também a base da esperança. Imagine a cena de alguém se segurando em uma tábua solta em meio ao mar revolto. A cada onda, essa pessoa sente que pode ser levada. Mas quando encontra uma rocha firme, a sensação muda. O medo dá lugar à segurança. O desespero cede espaço para a confiança. Essa é a experiência de quem decide se firmar na presença de Deus. E não se trata apenas de resistir ao mal, mas também de crescer em meio a ele. Porque a tempestade não apenas revela a força da rocha, mas fortalece quem está sobre ela. A cada vento que passa, você aprende a confiar mais. A cada onda que tenta te derrubar, você descobre que não está sozinho. A cada raio que ilumina o céu, você percebe que a luz de Cristo é maior que a escuridão. A rocha firme não é apenas proteção, é direção. Ela nos lembra que não importa a intensidade da luta, há sempre um lugar seguro para descansar. Quando o coração tenta vacilar, a fé diz: permanece firme, porque o Senhor é a tua fortaleza. Quando o medo tenta tomar conta, a fé responde:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por isso, essa metáfora é tão poderosa. Ela nos leva a refletir sobre onde temos construído a nossa vida. A fé em Deus não é uma teoria, é um fundamento real que sustenta a existência. É a base que garante que, independentemente da força da tempestade, haverá estabilidade. Talvez hoje você se sinta em meio a uma tempestade que ameaça destruir tudo, mas a palavra de Deus te lembra: há uma rocha firme disponível para você. Não importa quão fortes sejam os ventos, quão intensas sejam as ondas, ou quão longa seja a tempestade, se você estiver firmado nessa rocha, pode até balançar, mas não vai cair. Pode até chorar, mas não vai ser destruído. Pode até sentir o impacto, mas permanecerá de pé. Porque a fé em Cristo não apenas sustenta, mas vence. A rocha firme é Cristo, e a fé é a decisão de permanecer sobre ele, custe o que custar. Oração guiada. Parte 1. Entrega das cargas. Feche os olhos do coração agora e imagine que você está diante do trono de Deus. Um trono que não é de opressão, mas de graça, misericórdia e amor. Imagine que nas suas mãos há uma sacola cheia de pesos. Ali estão seus medos, suas preocupações, suas culpas, seus fracassos, suas dores que você não consegue explicar, os pensamentos que tiram o seu sono, os diagnósticos que trazem insegurança, as contas que você não sabe como vai pagar, as pessoas por quem você chora em silêncio. Tudo isso você tem carregado como uma mochila pesada e talvez sem perceber. Cada dia essa carga se torna mais difícil de sustentar. Mas hoje, diante do Senhor, você vai entregar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba o convite: lançar. Não é apenas mostrar a Deus, não é apenas falar a respeito, é lançar, jogar, entregar de forma que não volte para você. A ansiedade é esse peso invisível que esmaga a alma. Mas a promessa é clara: Deus cuida de você. E se Ele cuida, você não precisa carregar sozinho. Agora respire fundo e comece a visualizar cada área da sua vida que tem sido pesada. Talvez seja a área financeira, com dívidas, portas fechadas e incertezas sobre o futuro. Talvez seja na saúde, com um corpo cansado ou uma mente exausta. Talvez seja na família, onde há conflitos, distanciamentos ou preocupações com alguém querido. Talvez seja no seu interior, com culpas que insistem em te perseguir, lembranças que ainda machucam, medos que não vão embora. Tudo isso agora você pode entregar. Diga em voz baixa ou no silêncio da sua alma: Senhor, eu entrego diante de Ti cada peso que eu não consigo mais carregar. Eu coloco aos Teus pés os medos que me paralisam, as preocupações que me sufocam, as dúvidas que me enfraquecem. Eu reconheço que não tenho forças para continuar sozinho. Eu preciso do Teu sustento, da Tua graça e da Tua mão me guiando. Enquanto você ora assim, imagine que essa sacola pesada começa a ser retirada das suas mãos. É como se o próprio Cristo se aproximasse e dissesse: dá-me, porque eu carrego por você. Ele coloca sobre os ombros dele aquilo que tem pesado sobre os seus. Ele leva o que te esmaga para que você possa sentir o alívio da liberdade. Jesus disse em Mateus 11:28-29: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa promessa é para você hoje. Agora faça silêncio por alguns instantes
e perceba dentro de si o que acontece quando você decide soltar. O coração que estava acelerado começa a sentir paz. A mente que estava em guerra encontra descanso. O corpo que carregava peso começa a se sentir leve. Isso não é apenas uma sensação, é a realidade de quando o fardo é transferido para as mãos do Senhor. Diga mais uma vez em oração: Senhor, eu não quero mais viver carregando pesos que não são meus. Eu entrego a Ti as batalhas que eu não consigo vencer, os problemas que eu não sei resolver, as respostas que eu não tenho como encontrar. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu confio em Ti. Sinta a liberdade chegando. Sinta o descanso tomando conta do seu coração. O inimigo tenta te convencer de que você precisa suportar sozinho, mas hoje a voz de Deus é clara. Você não foi chamado para viver oprimido. Você foi chamado para viver sustentado pelo amor do Pai. E talvez você pense: mas e se amanhã o peso voltar? E se eu voltar a me preocupar? Então, lembre-se, a entrega não é um ato único, é uma prática diária. Cada vez que o medo tentar voltar, você pode repetir: eu entreguei ao Senhor, não vou tomar de volta. Cada vez que a ansiedade bater à porta, você pode declarar: eu lancei sobre Deus, Ele cuida de mim. Essa oração não é apenas palavras, é um ato espiritual de transferência. Você está colocando nas mãos de Deus o que nunca poderia carregar sozinho. E é nesse lugar de entrega que a fé se fortalece, que a esperança renasce e que a presença de Deus se torna palpável na sua vida. Portanto, agora, respire fundo mais uma vez e sinta o alívio da entrega. Você não precisa mais caminhar sobrecarregado. O Senhor já tomou o peso das suas mãos e está te dando em troca descanso, paz e confiança. Declarações de força e confiança. Agora que você entregou os pesos nas mãos de Deus, chegou o momento de encher sua mente e o seu coração com declarações de fé que sustentam a sua vida. Porque não basta apenas soltar o fardo, é preciso substituí-lo por confiança. O vazio deixado pela entrega precisa ser preenchido pela certeza da presença de Deus. E essa certeza não vem de emoções passageiras, mas da verdade eterna da palavra. As palavras que você pronuncia têm poder. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que a sua boca pode ser uma fonte de vida, de esperança, de confiança e de força. Quando você declara em fé, você não está apenas repetindo frases bonitas. Está alinhando o seu coração com a vontade de Deus e abrindo espaço para que o sobrenatural aconteça. Por isso, agora eu quero conduzir você a proclamar junto comigo, em voz alta se possível, algumas verdades espirituais que vão fortalecer sua fé. Repita dentro de si, ou se puder, declare em voz firme. Essas palavras vão marcar o seu coração e se tornarão um alicerce para os dias difíceis. Diga: eu creio que Deus está comigo. Mais uma vez com convicção. Eu creio que Deus está comigo. Essa é a base de tudo. Não importa se você sente ou não sente, se vê ou não vê. A fé não depende de sentimentos, ela se sustenta na promessa. Deus disse em Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se ele disse, você pode declarar com convicção, Deus está comigo. Agora diga, a minha fé me sustenta. Repita de novo, a minha fé me sustenta. Isso não significa que você é sustentado pela sua própria força, mas pela fé em um Deus que não falha. Hebreus 11 mostra homens e mulheres
que venceram batalhas impossíveis pela fé. Eles enfrentaram desertos, muralhas, perseguições, mas permaneceram firmes porque creram. Essa mesma fé está em você. Declare: nenhuma luta é maior do que o meu Senhor. Mais uma vez, firme e confiante. Nenhuma luta é maior do que o meu Senhor. Pense agora nos problemas que você está enfrentando. Coloque-os diante de si como gigantes. Agora, compare esses gigantes com a grandeza de Deus. O gigante pode ser alto, mas não é maior que o Criador. A montanha pode ser pesada, mas não é maior que aquele que a fez. O mar pode ser profundo, mas não é mais vasto do que o poder de Deus. Quando você declara que nenhuma luta é maior que o Senhor, você coloca cada situação no seu devido lugar, debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. Agora diga: eu sou sustentado pela mão de Deus. Repita de novo: eu sou sustentado pela mão de Deus. Talvez você tenha se sentido sozinho, fraco, sem forças para continuar. Mas o salmista disse em Salmos 73, 23: todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Essa é a verdade. Mesmo quando você não percebe, é a mão de Deus que te mantém de pé. Declare: eu não caminho sozinho, o Senhor vai à minha frente. Mais uma vez: eu não caminho sozinho, o Senhor vai à minha frente. Deuteronômio 31, 8 diz: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Isso significa que antes mesmo de você chegar em um lugar, Deus já esteve lá preparando o caminho. Antes de você enfrentar a batalha, Ele já posicionou os anjos. Antes de você levantar a oração, Ele já sabia da sua necessidade. Essas declarações não são apenas palavras soltas, são sementes que você planta hoje e que vão germinar em sua vida. A cada repetição, você está reafirmando sua fé e expulsando a dúvida. Você está dizendo ao seu coração: eu escolho crer, eu escolho confiar, eu escolho viver pela fé e não pelo medo. Agora, respire fundo e declare mais uma vez: Deus está comigo. A minha fé me sustenta. Nenhuma luta é maior que o meu Senhor. Eu sou sustentado pela mão de Deus. Eu não caminho sozinho. O Senhor vai à minha frente. Perceba como essas palavras começam a gerar força dentro de você. A angústia perde espaço, a ansiedade é sufocada pela esperança e a confiança começa a florescer como uma chama viva em seu interior. Isso é o poder da fé em ação. Transformar a sua mente, fortalecer o seu coração e alinhar sua vida ao propósito eterno de Deus. Você já entregou os pesos. Agora você se reveste de força e confiança. A cada vez que o medo tentar voltar, lembre-se dessas palavras. Repita essas declarações e verá como elas se tornam escudos diante das setas do inimigo. Hoje, você não sai daqui apenas mais leve, mas também mais forte. Porque a fé que você carrega é o poder que te sustenta e te mantém firme em qualquer circunstância. Oração guiada. Parte 2. Sustento e renovação. Agora é o momento de abrir o coração diante de Deus em uma oração mais profunda, não apenas para entregar os fardos, mas para receber sustento e renovação espiritual. A fé nos leva a esse lugar, onde reconhecemos nossa limitação, mas também onde experimentamos a força sobrenatural que vem do Senhor. Não se trata de um exercício de palavras vazias, mas de uma entrega real, um encontro íntimo com aquele que prometeu nunca nos deixar nem nos desamparar. Feche seus olhos e permita que a presença de Deus envolva você agora. Imagine que todos os pesos que você carregava até aqui estão sendo removidos das suas costas. Você já entregou sua dor e sua luta.
Agora é hora de receber a renovação que vem do alto. Ore comigo assim: Senhor, eu coloco diante de Ti o meu coração cansado. Eu reconheço que muitas vezes pensei em desistir, que já me senti fraco demais para continuar. Mas hoje eu peço que o Senhor me sustente com a Tua mão poderosa. Derrama sobre mim um novo ânimo, renova minhas forças, renova a minha esperança, renova a minha fé. Que eu possa levantar os meus olhos e enxergar que o Senhor está comigo em cada detalhe da minha vida. Nesse instante, imagine que uma fonte de águas vivas brota diante de você. Você estava sedento, com a alma ressecada, mas agora bebe dessa fonte e sente uma nova vitalidade percorrendo todo o seu ser. Essa é a promessa de Deus. Quem beber da água que Ele dá, nunca mais terá sede. Continue em oração. Pai, eu recebo o sopro do Teu Espírito Santo sobre mim. Eu creio que a Tua alegria é a minha força. Eu declaro que não caminho mais pela exaustão das minhas próprias forças, mas pela renovação que vem do Senhor. Sustenta-me nos dias difíceis, fortalece a minha fé para que eu não vacile. Ensina-me a confiar mais e a temer menos, a descansar em Ti e a andar com ousadia no propósito que o Senhor estabeleceu para mim. Permita-se agora descansar na presença de Deus. Respire fundo e sinta como o peso da opressão é trocado pela leveza da graça. O mesmo Deus que sustentou Moisés no deserto, que deu forças a Elias quando ele estava à beira do colapso, que levantou Davi mesmo após suas quedas, é o Deus que hoje coloca você de pé. Ele não muda, não falha e não abandona os seus filhos. Sinta essa renovação fluindo. Pensamentos de desânimo sendo substituídos por pensamentos de esperança. Inseguranças sendo trocadas por confiança. Medos sendo vencidos pela certeza de que você não está só. Deus mesmo está renovando cada área da sua vida agora. Repita em voz alta, como uma declaração de fé: eu recebo o sustento de Deus, eu recebo a renovação do Senhor. O que antes era fraqueza, agora se torna força. O que antes era cansaço, agora se torna vigor. O que antes era medo, agora se torna coragem. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu abrigo seguro. Eu caminho debaixo da Tua graça e da Tua fidelidade. Esse é o momento em que a sua fé não apenas é sustentada, mas é fortalecida. Você não sai dessa oração como entrou. Há uma transformação acontecendo em sua mente, em seu espírito e até em suas emoções. O Deus que prometeu renovar as forças dos que esperam nele já está cumprindo essa promessa agora em sua vida. Confie e descanse e continue nesse lugar de entrega, porque a renovação que você tanto precisava já está sendo derramada sobre você neste momento. Momento de silêncio e experiência profunda. Depois de orarmos e declararmos a nossa fé, há um espaço que muitas vezes é negligenciado, mas que é tão poderoso quanto as palavras: o silêncio diante de Deus. É nesse lugar de quietude que o Espírito Santo ministra ao mais íntimo da nossa alma, onde ele fala sem palavras, cura sem toques visíveis e renova sem precisar de explicações. Agora eu quero que você apenas se permita viver esse momento. Respire profundamente e perceba que a presença de Deus já está aí no ambiente em que você se encontra. Não se trata apenas de fechar os olhos, mas de abrir o coração para sentir. Imagine que todo o barulho das preocupações, dos medos e das pressões começa a se dissipar, como uma neblina que se levanta quando a luz do sol começa a brilhar. Esse é o momento em que você não precisa pedir nada, apenas receber. Deixe que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, comece a guardar seus pensamentos e o seu coração. Você não está sozinho nesse silêncio, porque Deus está com você. Ele está ao seu lado
sustentando você, cercando você de amor. Enquanto você respira, sinta como o peso das batalhas vai sendo retirado. E no lugar disso, entra uma leveza que não é explicável, mas real. É como se um rio suave começasse a fluir dentro de você, lavando as feridas, acalmando os medos, fortalecendo sua fé. Esse rio é a presença viva de Deus. Eu quero que você imagine agora um campo silencioso ao amanhecer. O vento sopra levemente, a brisa toca seu rosto e a paisagem transmite calma. Essa é a imagem que o Senhor quer gravar em sua mente. Mesmo que a vida esteja cheia de tempestades, dentro de você pode existir essa paz inabalável, porque ela não vem das circunstâncias, mas do Deus eterno que nunca muda. Esse momento de silêncio não é vazio, mas cheio. Cheio da presença divina, cheio da esperança que renova, cheio do amor que cura. Talvez você nunca tenha parado de verdade para apenas descansar diante do Senhor, mas hoje você está experimentando esse privilégio. Permaneça assim por alguns instantes, apenas recebendo. Se pensamentos de preocupação tentarem invadir, devolva-os a Deus e volte a focar na paz que está inundando o seu ser. Respire fundo novamente e perceba. Cada inspiração traz renovação. Cada expiração libera os pesos. É o Espírito Santo operando em você de maneira suave e poderosa. A Bíblia nos mostra que até Jesus buscava momentos de silêncio diante do Pai. Ele se retirava para lugares desertos, não porque estivesse só, mas porque sabia que o silêncio era um encontro profundo com a fonte de toda a força. Se o próprio Cristo valorizava esses momentos, quanto mais nós precisamos deles para sermos fortalecidos. Agora, nesse silêncio, ouça com os ouvidos da fé. Deus está sussurrando ao seu coração. Ele diz: estou contigo, eu te sustento, eu renovo as tuas forças. Eu nunca te deixei e nunca te deixarei. Essa voz não é audível, mas perceptível no íntimo, como uma certeza suave que se instala dentro de você. Deixe-se ser renovado. Esse silêncio não é perda de tempo, é investimento espiritual. É como regar a raiz de uma árvore. Ninguém vê de imediato, mas é nesse processo que a árvore ganha força para suportar tempestades. Assim também, cada segundo que você se aquieta diante de Deus está fortalecendo sua alma para os dias em que precisará permanecer firme. Enquanto a música suave embala esse momento, continue entregando sua mente, suas emoções, sua vida. Permita que cada célula do seu corpo seja tocada por essa paz. Sinta como se uma mão suave repousasse sobre você, trazendo segurança, conforto e amor. Essa é a mão do Senhor, estendida sobre a sua vida. Agora, apenas descanse. O que precisava ser falado já foi dito. O que precisava ser entregue já foi colocado diante do Senhor. Este é o momento de apenas permanecer na presença dele, sendo renovado, sustentado e fortalecido para seguir. Palavra profética e confirmação. Depois desse tempo de silêncio, quero que você abra seu coração para ouvir a voz do Senhor de maneira clara e direta. Não é apenas uma reflexão, não é apenas uma oração. É o próprio Deus falando ao seu espírito neste momento. Existe uma palavra profética sendo liberada sobre a sua vida agora, uma confirmação de tudo o que já foi orado, sentido e recebido. O Senhor diz a você: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa registrada em Isaías 41:10 não é apenas um versículo antigo, mas uma verdade viva para este exato instante. Você não está ouvindo isso por acaso. É uma resposta, é um sinal,
É uma palavra enviada para sustentar seu coração. O Espírito Santo confirma no íntimo da sua alma: os momentos difíceis que você tem enfrentado não são o fim da sua história. Eles não são a sentença final sobre a sua vida. Pelo contrário, são a plataforma que Deus vai usar para mostrar que a fé que Ele mesmo plantou em você é suficiente para te sustentar e te fazer vencer. Talvez você tenha pensado que não suportaria, que não teria forças para atravessar a dor ou a batalha que está diante de você. Mas o Senhor está declarando agora: a fé que eu coloquei em você não é frágil, não é passageira, não é limitada. Essa fé é um dom eterno, capaz de erguer você mesmo quando tudo parece perdido. A palavra de Deus diz em Abacuque 2:4: o justo viverá pela sua fé. Essa não é apenas uma instrução, é uma revelação. Deus está lembrando você de que a sua vida não é guiada pelas circunstâncias, nem pelas notícias ruins, nem pelos medos que tentam te paralisar. Você vive pela fé, e é essa fé que garante que você não vai parar, não vai retroceder, não vai ser destruído. Agora, em espírito de autoridade, eu declaro sobre você: receba novo ânimo, receba coragem, receba esperança renovada. Toda palavra de derrota que foi lançada contra você perde o efeito. Toda seta de desânimo que tentou atingir o seu coração cai por terra agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor está confirmando que Ele mesmo é o sustento da sua vida. Sinta essa palavra penetrando fundo na sua alma. Você não está ouvindo promessas vazias. Você está ouvindo a voz do Deus que cumpre tudo o que diz. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que sustentou Elias no deserto, que fortaleceu Paulo em prisões e tribulações, é o mesmo que está dizendo hoje: eu estou contigo. Eu sou a tua força. Eu não te abandono. Deus está levantando você como alguém que vai atravessar essa fase mais forte do que entrou. Essa é a confirmação que você precisava. O que parecia impossível de suportar será o testemunho que vai glorificar o nome do Senhor através da sua vida. E há mais. Deus está dizendo que não apenas vai sustentar você, mas também vai usar você para sustentar outros. Assim como você agora está recebendo consolo, paz e fortalecimento, haverá um tempo em que suas palavras, suas orações e sua fé vão ser resposta para outras pessoas. Ele não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima que você derramou diante dele está sendo transformada em sementes de vitória. Essa palavra profética é a confirmação de que você não está sozinho, não foi esquecido e não está à deriva. O Senhor reafirma: eu sou contigo, eu sou teu abrigo, eu sou tua rocha firme. Agora guarde essa certeza no coração. Você vai sair deste vídeo diferente de como entrou. Vai sair com fé renovada, com esperança viva, com forças para continuar. Porque essa palavra profética não é apenas para hoje, mas para sustentar você em todos os dias que virão. Receba então esta confirmação como quem recebe água em meio à sede, como quem recebe luz em meio à escuridão, como quem recebe um abraço em meio à solidão. Essa é a voz de Deus dizendo: eu estou contigo e a tua fé será suficiente para te levar à vitória. Convite à ação de fé. Chegou o momento de transformar tudo o que você ouviu, tudo o que você orou e tudo o que você sentiu até aqui em um ato concreto de fé. A palavra de Deus sempre nos mostra que a fé verdadeira não é apenas algo que pensamos ou sentimos no íntimo, mas algo que se expressa em atitudes, declarações e posicionamento diante de Deus e do mundo. É por isso que agora eu quero te conduzir a um gesto simples, mas profundamente poderoso: declarar publicamente a sua confiança no Senhor. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele não os chamou para viverem uma fé escondida.
Ele os chamou para confessarem, para se levantarem, para testemunharem diante dos homens que pertenciam a Ele. E hoje, esse convite se estende a você. Não basta apenas ouvir essa palavra, não basta apenas sentir o conforto no coração. É hora de declarar: minha fé em Deus é meu sustento. Essa declaração não é apenas uma frase, ela é uma chave espiritual. Cada vez que você pronuncia palavras de fé, você está se alinhando ao poder de Deus e desfazendo as vozes do medo, da dúvida e da insegurança. É como se você estivesse dizendo: eu rejeito toda mentira que tenta me paralisar e escolho viver na verdade que vem do Senhor. Ao escrever essa frase nos comentários, você não estará apenas participando de uma dinâmica. Você estará marcando um ponto de virada na sua jornada espiritual. Porque as palavras que você escreve têm poder de confirmar a fé que já está brotando dentro de você. Além disso, essa declaração pública vai edificar outras pessoas que lerem. Muitas vezes, alguém que chega cansado e desanimado encontra esperança ao ver que outros também escolheram confiar em Deus. Ou seja, seu ato de fé se torna semente de encorajamento para outros corações. A Bíblia nos mostra em Romanos 10:10 que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Veja como isso é profundo. A fé começa no coração, mas ela se torna completa quando se manifesta em palavras. Por isso, não deixe essa oportunidade passar. Escreva, declare, confesse: minha fé em Deus é meu sustento. Esse gesto pode parecer pequeno, mas ele tem um peso eterno. Porque cada vez que você declara sua fé, você está abrindo espaço para que a presença de Deus ocupe ainda mais sua vida. É como um contrato espiritual, uma aliança firmada em palavras que permanecem diante do Senhor. E eu quero que você entenda: essa ação de fé não se limita a um comentário ou a uma frase. Ela é o início de uma postura. Ao declarar hoje que sua fé em Deus é o seu sustento, você está se posicionando para viver assim em cada escolha, em cada passo, em cada dia que vier. Mesmo quando o medo tentar bater à porta, mesmo quando as lutas se intensificarem, você vai lembrar dessa declaração e vai dizer a si mesmo: minha fé em Deus é o que me sustenta e nada poderá me derrubar. Por isso, agora eu te peço que não apenas repita essa frase de forma mecânica. Declare com convicção, com intencionalidade, com o coração cheio da certeza de que Deus está ouvindo e recebendo essa confissão. Imagine que cada letra que você escreve é como um tijolo espiritual, construindo um alicerce firme que vai sustentar sua caminhada. E mais, compartilhe essa palavra. Leve-a para alguém que você sabe que precisa ouvir. Assim como você foi alcançado hoje, outros também podem ser. Essa é outra forma de transformar a fé em ação, ser canal de esperança para pessoas que talvez estejam à beira de desistir. Este é o convite que o Espírito Santo está fazendo a você agora. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante dela. Haja, declare, confesse, testemunhe. Escreva aí: minha fé em Deus é meu sustento. Deixe essa frase ser registrada como um marco da sua confiança, um sinal visível de que você escolheu acreditar, mesmo diante das batalhas. Esse é o ato profético que sela tudo o que vivemos aqui juntos, um ato que vai além de palavras escritas. Ele é a semente de uma vida mais firme, mais confiante e mais próxima do Senhor. Encerramento profundo e inspirador. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o que foi plantado aqui não termina quando o vídeo acabar. Pelo contrário, é justamente agora que a semente lançada começa a frutificar dentro de você. Hoje, você ouviu sobre o poder da fé. Hoje você foi lembrado de que a fé não é um conceito abstrato, mas o sustento real que te mantém de pé
nos dias mais sombrios. E quero que você guarde no coração: o mesmo Deus que esteve com você durante cada palavra desta oração continuará ao seu lado daqui em diante. Talvez você tenha iniciado este momento cansado, abatido, com perguntas que não tinham resposta. Talvez você tenha chegado aqui carregando dores que ninguém vê, dúvidas que ninguém entende, batalhas que só você conhece. Mas agora, depois de caminhar comigo até aqui, perceba como algo mudou dentro de você. Não porque eu falei, não porque este vídeo trouxe frases bonitas, mas porque a presença de Deus se revelou ao seu coração e reacendeu a chama da esperança. A fé tem esse poder. Ela não remove todos os problemas de um instante para o outro, mas ela muda você enquanto atravessa o problema. Ela coloca firmeza nos seus pés em meio ao vale. Ela ergue sua cabeça quando tudo ao redor tenta te empurrar para baixo. E essa fé não é fruto do seu esforço humano. Ela é presente de Deus, dom do Espírito Santo que habita em você e fortalece o seu interior. Hoje, você declarou que sua fé em Deus é o seu sustento. Essa não é apenas uma frase solta, mas uma verdade espiritual que já está se tornando realidade na sua vida. Cada passo que você der daqui em diante será marcado por essa convicção: eu não caminho sozinho, eu caminho sustentado pela mão poderosa do meu Senhor. Eu quero que você imagine agora os próximos dias da sua vida. Imagine-se acordando pela manhã não mais com a mente carregada de preocupações, mas com o coração cheio de confiança. Imagine-se enfrentando os desafios do trabalho, da família, da saúde, sabendo que há uma rocha firme debaixo dos seus pés. Imagine-se fechando os olhos para dormir em paz, não porque os problemas desapareceram, mas porque você sabe que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A partir de hoje, faça da sua fé o seu alimento diário. Não deixe que ela seja apenas uma lembrança deste momento, mas transforme-a em prática constante. Leia a palavra, ore todos os dias, declare em voz alta que a sua confiança está em Deus. E quando a dúvida tentar se levantar, lembre-se deste encerramento: você já decidiu, você já declarou, você já está vivendo pela fé. Eu te digo com toda certeza: Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. O que parecia impossível, Ele já começou a mover. O que parecia perdido, Ele tem poder para restaurar. O que parecia sufocar o seu coração, Ele já está usando para te fortalecer. Não duvide disso, porque o Senhor não falha. Quero encerrar te lembrando de algo poderoso que está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa que se cumpre em você hoje. Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te ajuda. Você não está só. Então receba esta palavra como um selo em sua vida. Caminhe em paz, com coragem renovada e com a certeza de que a fé em Deus é o pilar que te sustentará em todas as estações. Não importa a tempestade, não importa o deserto, não importa o peso da luta. A sua fé será suficiente porque ela está firmada no Deus Todo-Poderoso. Eu termino declarando sobre você: vá em paz. A presença do Senhor já está contigo. Sua fé já foi fortalecida. E sua vida nunca mais será a mesma, porque você escolheu crer, escolheu confiar e escolheu caminhar sustentado pelo poder de Deus.